Um pouquinho do Focus, né, que saiu hoje aí, projeções de aumento da inflação para 6,79 em 2021 e da taxa de Selic mantendo lá os 7% que eles haviam divulgado já na semana passada. Qual que você acha que é a diferença do aumento dos juros da Selic e dos juros real, né? Eu queria que vocês explicassem, na verdade, essa diferença para quem ainda não entende. E eu gostaria de saber se vocês acreditam em uma inflação temporária ou se vocês acham que ela pode ser mais estrutural e duradoura. Ouvir a opinião de vocês sobre isso, mas vamos começar com o Celso. Tá, o relatório Focus eu acho que era esperado, porque você tem um efeito principalmente em energia, né, com a bandeira tarifária da ANEEL, e isso impacta, não tem como fugir todo mundo, é redução mesmo de consumo, é um tipo de racionamento, porque se você eleva preço, as pessoas tendem a consumir menos, principalmente, né, quando você analisa as camadas com menor poder aquisitivo, não tem como fugir disso. E o outro efeito são as geadas. As geadas tendem a encarecer soja, milho, que são matérias-primas para parte de alimentos que já vem subindo. Então, quando a gente olha a inflação, ela pode ser um pouquinho até mais alta. O que está acontecendo, eu acho que ninguém imaginava no início do ano que a inflação seria duradoura como a gente está vendo. Ela está demorando mais, ela está sendo mais resiliente, e não é só no Brasil. As pessoas criticam muito, é isso que você falou agora, o negócio é criticar atleta, criticar todo mundo. O brasileiro tem essa mania, né? Ele critica e é o rei do achismo, né? Ele não vem com dados, ele adora criticar no achismo. Eu acho isso, todo mundo acha, tem uma opinião, principalmente na internet. Então, assim, o que está acontecendo é uma inflação global, a gente está vendo isso não só no Brasil, a gente está vendo isso em commodities como um todo, China, Europa, Estados Unidos, não tem como fugir. Eu acho que a inflação não é mais, está se mostrando isso, não tão temporária, alguns preços vieram para ficar, mas eu não apostaria mais, se eu fosse olhar para ano que vem, a gente vê uma inflação mais baixa. Esse ano a inflação pode ser em torno de 7%, sim, mas eu não vejo isso se repetindo no próximo ano, até por conta de consumo. Se você tiver uma inflação mais alta, políticas monetárias de bancos centrais elevando juros, né? Não é só aqui, outros países, principalmente emergentes, olhando suas moedas. Então a gente tem de acomodar uma inflação analisando o ano que vem. Olhando sobre juros reais, isso é muito importante, porque infelizmente no Brasil a gente não tem educação financeira e grande parcela não sabe a diferença, né? Eu via muita gente falando, mas a minha rentabilidade foi de 5% no ano. Tá, mas se a inflação foi de 6,5%, você perdeu 1,5%. Juros real nada mais é do que a sua aplicação, juros, por exemplo, né, com um nível baixo de risco, menos a inflação. Então, se você tem uma inflação maior, a gente hoje ainda tem uma inflação maior, né, girando ali acima de 7%, e juros ainda em 4,25%, o Copom na quarta-feira deve subir para 5,25%, um ponto percentual de elevação, você ainda tem um juros real negativo. Ou seja, a sua aplicação, se você olhar Selic, né, é uma taxa ali, o CDI, ainda dá um retorno menor do que a inflação. É o caso da poupança e diversas outras aplicações. E aí você perde poder de compra, foi o que o Marco estava falando anteriormente. Quando a gente vê um dólar subindo, quando a gente vê uma inflação subindo, e quem é mais afetado, infelizmente falando, é quem tem menor poder aquisitivo, não tem investimentos. Então, tem como fugir disso? Tem, você tem que tomar mais risco. Não vejo os juros reais em patamares elevados como no passado. Se a gente tiver uma inflação esse ano de 7%, se ele terminar 7%, você vai ter 0, né, de juros reais. Então, você tem que tomar mais risco. E eu não vejo juros reais, não vejo a taxa Selic em 2 dígitos novamente. Às vezes isso muito mais pontual. Depois essa Selic tende a voltar com uma inflação girando ali em 3,5%, 4%. Eu acho que é isso que vai acontecer depois para os próximos anos. Ô Celso, você só me perdi aqui. Você acredita em um ponto já nessa próxima reunião, é isso que você falou? Sim, eu gostaria que fosse maior, mas acredito em um ponto percentual. Não tem muito o que mudar esse Banco Central. Ele vai deixar a porta aberta para mais um ponto percentual na próxima também. E você, Marcos Saravalho, suas expectativas então aí para essa reunião do Copom aí, também concorda? Será que teremos um ponto aí já nessa próxima reunião aí na Selic? Eu acho que a leitura é essa, mas antes de falar de Copom, acho que quando a gente chegar lá em janeiro de 2022, vai ser uma das principais notícias aí do mundo financeiro, vai ser várias aplicações de renda fixa, poupança, vão ter retorno abaixo da inflação. Vai ser mais um ano que a gente vai ter várias aplicações com retorno real negativo, né? Então isso vai ser normal, e já estamos antecipando aqui a manchete de janeiro de 2022. Então, um dos objetivos do próprio Banco Central também é recuperar
essa atratividade dos nossos títulos, enfim, e também trazer recursos agora pelo próprio movimento aí de refinanciamento da nossa dívida. Então a gente espera realmente que isso possa trazer um impacto no câmbio e consequentemente na inflação. Mas por enquanto tem muitas aplicações aí que estão rendendo, né, menos do que a inflação. Mas a princípio no curto prazo a gente deve ter essa Selic a 100 basis points agora nessa reunião da quarta-feira, 5,25. Mas eu acho que a leitura do mercado é que toda essa preocupação que a gente está vendo na Bolsa, no dólar, também a gente vê nos juros. O mercado já precificando 7,75% no final desse ciclo. É um patamar, pelo menos para o curto prazo do Brasil, relativamente alto. Para os padrões brasileiros, baixo, né? Mas para curto prazo, alto, e para os padrões também globais, parece ser um pouquinho mais alto. Então, eu acho que não chega em 7,75. Acho que o mercado está estressado, está exagerando. Talvez 7,25, 7,5, sendo um pouquinho mais pessimista, né? Lembrando que você falou também, o Focus trabalha com algo mais próximo de 7%, né? Então a leitura realmente parece ser um pouco estresse, né, nesse curto prazo, chegando ali mais próximo de 8%. Então, acho que o grande recado é que não só esse 1%, que acho que o mercado deve receber bem, mas quais serão os próximos passos. Se tiver uma sinalização que pode ser um pouquinho menos, né, nas próximas reuniões, podendo fechar o ano em 7,5 ou um pouquinho abaixo, aí eu acho que o mercado pode receber bem essa notícia, ou seja, não precisa ir tão longe nesse ciclo de aumento de juros, né?